em que a espiritualidade amiga, em teu nome, vem até nós, amparar-nos a todos nós com os teus ensinos, com as tuas orientações, onde os espíritos nos intuirão o melhor caminho, assim como certamente vão intuir o nosso palestrante, para que ele se conduza também dentro das diretrizes espíritas que vão nos trazer os ensinamentos com clareza possível para a boa direção da nossa existência. Assim, Senhor, agradecemos por mais uma vez nos dar a oportunidade do trabalho, nos dá a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Que a vossa paz, que a vossa luz nos envolva e nos guarde a todos. Que assim seja. Sim, graças a Deus. Obrigado, Isaías, pela prece. Antônio, você tem a palavra agora, é contigo. Sim, eu falo até às 10h40, é isso? Antônio, a gente tem mais ou menos uma hora. Mais ou menos uma hora. Fique à vontade. Pode estender um pouquinho, pode diminuir um pouquinho. Não. Faço normal, não, sem problema. Então, bom dia a todos, ou boa tarde também a todos, né? Aqueles que ainda irão ver também a posteriori, depois a gravação, né? Depois que sejam todos amparados por Deus, abençoados, né? É muito prazer que eu falo aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, Jacarepaguá, na Taquara, né? E a gente frequenta o CEFAC, né? O Centro Fé, Amor e Caridade, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós vamos falar aqui sobre desafios da família, mas a gente sabe que a família não tem desafio nenhum, né? É tudo tranquilo, é tudo facinho, está tudo, né, no esquema. Mas, tirando isso, vamos começar um pouquinho, se vocês me permitem, a falar a respeito da base, né? Porque a base é no livro dos Espíritos e no Evangelho, né? E nós vamos falar um pouquinho qual seria o objetivo da encarnação dos Espíritos. Está lá na pergunta 132 do livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o nascimento aqui, encarnamos aqui na Terra ou em qualquer outro mundo, né? Porque nós podemos encarnar aqui, podemos encarnar nesses trilhões de planetas, estrelas que povoam aí o nosso universo. Então, essa situação ela é comum. E para que é isso? A gente encarna porque a gente tem ou uma expiação ou uma missão. A expiação é para a gente reparar os equívocos do passado, né? A necessidade do aprendizado, e a missão é quando a gente ajuda os outros a resolver também esse aprendizado, ajudar a evoluir, a progredir, já que a lei do progresso é para todos, e a gente não retroage, a gente apenas estaciona. Por mais que nós tenhamos dificuldades, etc. e tal, ninguém retroage, apenas estaciona. Ou seja, eu cometo ainda os mesmos erros porque eu ainda tenho a mesma tendência. Eu não aumento a tendência, eu tenho a mesma. A diferença é que eu não a coibi, não a melhorei. Então, eu cometo os mesmos equívocos. E quando a gente vê as coisas mais difíceis, é porque anteriormente esse espírito, ou eu, ou qualquer um, manteve e fez essas coisas equivocadas em outra época. Não tenha dúvida disso. Então, a gente não retroage e a gente precisa disso. Agora, a encarnação tem uma outra missão. E a outra missão é ajudar Deus na cocriação, né? Suportar a parte que lhe toca na criação. E a parte que nos toca é o seguinte: Deus é tão bom conosco que ele diz o seguinte: olha, eu vou criar vocês, que é o nosso pai ou a nossa mãe, né? Também Deus pode ser cara dessa forma, e ele então nos ajuda a sermos livres, com livre-arbítrio, várias escolhas. Nos cria simples e ignorantes, iguais uns, todo mundo igual, nasce do mesmo jeitinho, e na senda do progresso nós vamos crescendo, vamos evoluindo, uns mais rápido, outros mais devagar, de acordo com o livre-arbítrio. Mas o começo é o mesmo. E a semente colocada em cada um de nós como espíritos é a mesma, né? Que ela pode ser cultivada, ela pode ser, digamos assim, desabrochada, né? Em relação às inteligência e à fé, ou seja, à moral. Então, é necessário que a gente entenda isso, porque Deus não jogou a gente simples e ignorante, vai se vira. Não, ele colocou uma semente. E essa semente nós regamos. Então, o básico nós temos, que é a ideia de Deus, a fé inata e outras coisas mais, não é verdade? Então, para executá-la, cada um vai fazer o que pode fazer dentro da sua ponto de evolução. Uns para reparar e aprender, e outros para ajudar justamente esses outros
a crescerem e ajudar, no bom sentido, a Deus a cocriar, ou seja, a trabalhar com Deus pela harmonia do universo. É uma coisa mais complexa, são dos espíritos puros, né, lá em cima. Mas é por isso que a gente encarna. Então vamos justificar por que a gente encarna primeiro. Porque depois que a gente encarna, a gente já sabe, eu sei que a encarnação é uma coisa de Deus, é necessária, está lá no livro dos Espíritos, na 132. Mas aí a gente pega o Evangelho e vai para o capítulo 22, item 3. Não separeis o que Deus juntou, mas não vamos fixar no título, vamos fixar na ideia. Né? Quando ele diz o seguinte, que a união dos sexos, a par da lei divina material, como a todos seres vivos, né? Há uma outra lei divina, que é imutável, que é exclusivamente moral, que é a lei do amor. Então a gente já vai estar vendo como é que Deus trabalha isso. Está lá a lei de amor, justiça e caridade. Né? Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua, né, das pessoas, dos esposos, se lhe transmitisse aos filhos, que são aqueles que encarnam. E fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Logicamente, aqui é a ideia generalista, tá? Não quer dizer que tenha que absolutamente ser duas pessoas de qualquer maneira para cuidar, ensinar aquele espírito que vem encarnado. Não, porque na realidade é mais do que dois. Porque todos nós fomos criados por diversas pessoas. O pai, a mãe, o avô, o padrinho, o padrasto, a madrasta, várias pessoas, né? O professor, não é verdade? Aquela pessoa que às vezes no trabalho te orienta, né? Faz assim, faz assado, e vai te ensinando um montão de coisa. Então ali ele está fazendo um papel ou de pai ou de mãe, de modo a te ajudar a ser criado, ou seja, você se formar. Então, na realidade, essa explicação aqui é mais para a relação que ainda na Terra existe entre a união sexual ou a combinação sexual para que se gere um ser encarnado a qual o espírito vai habitar, ok? Aquele corpo. É só esse tipo de ideia. Não é uma obrigatoriedade no sentido tem que ser assim de qualquer maneira, não é isso. É sim no sentido de que por que é que isso é uma lei de Deus? Por que que Deus cria a família, né? Porque a família ele coloca normalmente duas pessoas. Né? Antigamente havia poligamia, mas a gente sabe que a poligamia é mais sensualidade, os próprios espíritos nos dizem, e a própria poligamia, né, nos coloca numa situação difícil de você lidar. Lidar com uma mulher só já é difícil, imagina com várias, né? Você na mesma casa, várias mulheres, vários filhos, vai dar preferência para um, preferência para outro. É difícil a beça. Quando você se concentra, você consegue fazer bem, né? Fazer bem, fazer o melhor que você pode em relação àquelas pessoas. É a questão da família. Então, aqui é a colocação por que que existe a família. Logicamente, nós vamos ver diversos tipos de família. E todas elas têm a mesma responsabilidade de educar aquele espírito imortal que vai ao encontro dela como filhos. Porque aí nós vamos ver uma variedade muito grande, na verdade. Nós temos aqueles filhos que são enteados, na verdade, já chega prontinho. Os adotados. E aí, quando o cara fala do adotado, né, eu falo, mas meu Deus do céu, todos nós somos adotados, porque Deus é que é o verdadeiro pai de todos nós. Nós temos diversas encarnações, passamos por vários pais, várias mães, vários irmãos, já fomos pais de várias pessoas, mães até, né, porque o espírito não tem sexo, então nós podemos reencarnar no corpo feminino. Então, reparem só como nós todos somos, na verdade, adotados por uns e por outros em diversas etapas das nossas diversas encarnações. Então a gente vai destruindo aquela ideia fixa, né, e cristalizada para dar uma amplitude maior à família. Mas, devido à nossa dificuldade, nós começamos numa família mais restrita. Uma família mais restrita, para que ela se expanda depois para a sociedade, que ela se expanda depois para a universalidade. Tá ok? Nossos amigos espíritos ainda falam o seguinte: olha, qual seria para a sociedade se os laços de família acabassem? Porque nós já vemos que a família em si, né, que é cuidar de alguém e ajudar essa pessoa a criar, a evoluir, a progredir, a crescer, né,
se esses laços se relaxassem, ou seja, ninguém mais quer saber disso, que família nada, etc. Tal. Como é que isso ia acontecer? O que iria resultar dessa posição? E aí eles botam a palavra difícil, né? Uma recrudescência, mas recrudescência é aumento, tá? Um aumento do egoísmo. Então aí a gente já vê o seguinte, que os laços de família são justamente para diminuir o nosso egoísmo, para que a gente possa dividir, para que a gente possa aprender até a se sacrificar pelos outros, a dar atenção, a repetir, a educar, a ajudar. Oi, Andréia, seu microfone está aberto. E aí, o que acontece? Nós percebemos que isso, tudo, essa família, você trabalha num modo mais restrito para depois expandir isso. Eu costumo muito dizer que, e isso é verdade em relação aos espíritos, que eles dizem que nós vamos para o centro aprender para depois aplicar aqui fora. Então a gente vai para um local menor, num grupo religioso menor, onde a gente estuda, tenta absorver essas ideias, para quando a gente chegar na rua, de encontro com a diversidade dos espíritos, que todos somos diferentes, nós aplicarmos o que nós estudamos ali, onde as pessoas estão juntas pelo mesmo ideal, pela mesma história, pela mesma querência, ou seja, eu quero ver o que é isso, eu quero ver o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo diz, o que o Espiritismo fala a respeito. Então, eu aprendo, recebo as informações e levo não só para dentro da minha casa, mas levo também para fora da minha casa, principalmente, que é a sociedade. A gente não aprende na sociedade e traz para o centro espírita, a gente aprende no centro espírita e leva para a sociedade. A gente aprende com Jesus e leva para a sociedade. Essa é que é a realidade dos fatos, tá? Porque não há espiritismo sem Jesus, ok? Então ele diz que a união dos espíritos em duplas, né, que é a monogamia, com todo respeito, não quer dizer que seja que a pessoa casou uma vez, nunca mais vai casar, não é isso. Tanto não é que a gente reencarne e casa com outras, né? Eu até brinco muito, que eu digo logo que quando eu faço palestra sobre casamento, eu digo logo que eu fui casado com mais de 1000 mulheres. Aí todo mundo abre os olhos e fala, mas durante as encarnações, né? Eu tive várias encarnações, aí fui casando com uma, depois fui casando com outra, e assim vai. Então, na realidade, o que nós fazemos é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso a gente se unir em duas pessoas para tentar ajudar aquela outra. E aí, essa união de duas pessoas é pela lei de sociedade. Lógico que a gente sabe, como a gente já comentou, que há situações onde, às vezes, nós sozinhos precisamos arcar ou com a paternidade ou com a maternidade. E quando eu digo isso, não é o fato biológico em si, mas sim o ato de educar aquela pessoa que está sob a sua responsabilidade, aquela criança, né? aquele ser, aquele espírito. Então, na realidade, isso acontece. Mas, como eu disse antes, e vou tornar a falar, né? Nós não educamos sozinhos por conta das situações. Sempre temos a avó, o avô, às vezes a madrasta, o professor, e assim vai. Nós sempre temos colaboradores, apesar da responsabilidade maior, é a nossa, mas nós temos sempre colaboradores na educação, mesmo porque a lei de sociedade, que também está no Livro dos Espíritos, né, vai dizer que nós nascemos para viver em sociedade e ajudar-nos uns aos outros e aprendermos, inclusive, com os equívocos dos outros, para não repetir esses equívocos e para, digamos assim, copiar, aprender, repetir, exercitar aquelas virtudes que nós vemos nos outros. Ah, isso aqui é assim, isso aqui é bom, isso aqui o fulano pensa, ah, eu gostei, então eu vou fazer também. Né? Quem sabe é isso que está faltando para mim, eu não tinha percebido ainda, não tinha captado essa mensagem. Não é? Então, isso é assim relativamente que funciona, e isso está sendo dito pelos Espíritos, eu não estou inventando. Estou trazendo o que, a princípio, a nossa querida doutrina diz nos livros mais básicos, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Né? Agora, realmente, muitas das pessoas dizem que as junções, as uniões, podem ser, não são às vezes as melhores possíveis. E é verdade. No livro Domínio da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, eu cito os livros, porque se as pessoas tiverem curiosidade, vão lá dar uma olhadinha. Logicamente que eu fui lá estudar, por isso que eu estou falando, né? Não é por mal. Então, lá tem algumas situações sobre casamentos. E num livro chamado Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é baseado nos domínios da mediunidade e também na evolução dos mundos, ele faz alguns comentários, ele destrincha certas coisas com um palavreado mais
mais tranquilo, talvez mais palatável, mais fácil de você, mais corriqueiro, né, para a gente ler e talvez entender e até captar, porque a mensagem é uma, mas o Espiritismo é tão bom que bota vários oradores diferentes para fazer a mesma palestra, porque há pontos de vista e jeitos de falar, modo de se expressar, onde as pessoas vão captando as ideias, né? Porque nós necessitamos disso. E os livros também. Muitas das vezes, né, o estudo é em cima de um livro que já existe, e nada demais, porque há toda uma explicação, uma correlação, e aí às vezes as pessoas, isso aqui agora eu entendi, isso aqui eu estava lendo naquele livro, mas não consegui captar, mas agora que eu li nesse outro, é a mesma coisa, só foi a forma de falar. Então, nesse livro chamado Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, nosso querido Martins Peralva, que é uma pessoa muito boa de se ler, muito fácil, recomendo a todos, ele vai dizer o seguinte, que a classificação das uniões que nós temos, aí nós temos mais aquela união de duas pessoas, né? Podem ser acidentais, provacionais, podem ser sacrificiais, afins e transcendentes. Pô, nome bonito. Mas vamos rapidinho. Acidentais é aquela do uso do livre-arbítrio. Você olhou para ela olhou para você, achou que estava engraçadinho, não tinha nenhum compromisso de espiritualidade anterior, ela não te fez mal na outra vida, vocês não foram casados em nenhuma vida, vocês nem se conheciam, mas olharam, sintonizaram e acabaram tendo uma união. Logicamente que decorrendo dessa união, se vocês se dão bem, se vocês acabam sintonizando um com o outro, vai gerar uma união afim, que é a união de espíritos que pensam da mesma forma. Olha como é que Deus é bom. Aí você fala acidental, Mário, mas é acidental porque é o seguinte, nós também fomos programados para conhecer espíritos novos. Senão a gente ia ficar casado com a mesma pessoa, né? Não, até ela ficar o espírito puro e eu também, olha que zebra. Só a gente ia repetir o casamento dezenas de milhares de vezes. Então a gente conhece outras pessoas, a gente conhece espíritos novos, faz parte da lei de sociedade. Então existem esses casamentos acidentais. Existe o provacional. O provacional é aquele que você já se conheceu antes, deu ruim, não deu certo, você não foi tão bem, a pessoa também não foi tão bem, houve algumas situações, aí vocês se casam de novo para ver se resolvem, para ver se dessa vez vocês aprenderam. E o nosso querido André Luiz, né, lá nos Domínios da Mediunidade, que são a maioria dos casamentos na Terra, num planeta de prova e expiação, não num planeta feliz. Tá certo? Mas no planeta de prova e expiação são a maioria dos casamentos, onde há uma alternância entre bons momentos e aquelas dificuldades que nós precisamos vencer, aquelas picuinhas, aquelas situações que a gente sabe, né? Como diz a música, coisas de casal. Né? Então existe, e quando eu digo casal, eu digo de forma ampla, né? E assim vai. Nós temos também os afins, que eu já falei, e os transcendentes. Os transcendentes são aqueles casamentos de espíritos puros, onde realmente o amor é uma coisa sensacional. Então, esses estão muito longe, são espíritos lá na frente superiores, que a gente vai encontrar. Mas mais tarde, né? Vamos tentar fazer que o nosso provacional seja mais perto do afim. Os sacrificiais é quando um vem ajudar o outro. Então, aquela mulher já está melhor, aí vai lá para ajudar o marido, as filhas, etc, etc. No livro de André Luiz tem um caso interessante, que as filhas foram reclamar com a mãe que o pai delas estava lá na espiritualidade, né, já tinha desencarnado, mas ele vivia lá com as duas amantes na espiritualidade, e eles viviam em dificuldade muito grande em termos de pensamento, pensamentos negativos, não conseguiam sair daquela mesma ideia. E a mãe falou, não, minha filha, eu vou reencarnar, seu pai também vai reencarnar, a gente vai se encontrar de novo, nós vamos casar. Aí ela falou, é? Eu falei, é. E também vocês vão ser nossas filhas de novo. Ah, que bom! E as duas amantes do seu pai também vão ser minhas filhas. Aí as filhas, mas o quê? A senhora vai receber as amantes do papai como filha? Porque ele tinha duas, né? Ele era poligâmico. E aí ela falou, vou, eu preciso ajudá-las também, porque elas também são filhas de Deus, são minhas irmãs, independente dessa situação. Então aí ela vai entrar com o lado sacrificial e ele vai entrar com o lado da necessidade da reparação. Ele vai entrar com o provacional e ela com o sacrificial. É quando o espírito vem, encontra com o outro para resgatar o outro, para ajudá-lo. E a diferença é bastante acentuada. Por isso que nós vemos casamentos onde as pessoas têm muita dificuldade e falam, como é que pode a mulher estar casada com esse cara? Como é que esse cara está casado com essa mulher, etc. Tal. Por quê? Porque é sacrificial.
Ele se propôs na espiritualidade a ajudar aquela pessoa, ele gosta daquela pessoa, ele já entendeu como é que funciona a vida em relação à espiritualidade, a Deus, que todos somos irmãos, que todos nós podemos vir pais, filhos, tios, sobrinhos, padrasto, madrastas, netos, todos nós podemos vir mulher, podemos vir homem, então, e podemos nos casar com a mesma pessoa. Então, dentro dessa linha reencarnatória e dentro da situação em que nós, dentro de justiça, reencarnamos para aprender e reparar os equívocos, então aí está mais explicado ainda. Então a gente aprende a conviver. E aí nós vamos ver que o nosso querido casamento ou união das pessoas, eu não entro nessa linha, sou tranquilo quanto a isso, né? Que na realidade a gente já sabe que as afeições são duráveis mesmo as espirituais e não a da carne. Então, o amor que nós sentimos pelas pessoas é que nos une na espiritualidade, é a sintonia. Se a gente gosta da pessoa mesmo, a gente continua procurando aquela pessoa, ajudando aquela pessoa. Se a gente não gosta, essa separação já se faz por algum motivo temporária, no bom sentido, porque nós temos que conhecer outras pessoas e temos que evoluir, com ou sem ela. Isso é bastante interessante, porque nós podemos passar períodos de encarnação ou de erraticidade, quando a gente fica na espiritualidade sem reencarnar, a gente pode passar separado daquela pessoa, qualquer motivo. Mas sempre esse motivo é o progresso, sempre esse motivo é a utilidade e a necessidade. Sempre. Nada na espiritualidade é programado por Deus e os espíritos superiores para nós em termos de trabalho, na lei do progresso, que não seja nesse sentido. Para o bem. Nada é feito para o mal. Tudo para a educação, o realinhamento e para o bem. É sempre essa a finalidade do aprendizado espiritual de cada um. Então, não pensemos que seja diferente, né? Vamos lembrar que, na realidade, todos nós somos da mesma família, porque com a reencarnação a gente nasce no Egito, nasce na França, nasce na Suécia, nasce no Brasil, nasce no Uruguai, nasce na Cochinchina, nasce no Tunguenistão, tem um paísinho pequenininho aí, na Bélgica também, que é bem pequenininho aí, né? E vai nascer em qualquer lugar. Porque se for necessário, seja para o aprendizado nosso, nós vamos nascer em outras sociedades. Ainda digo mais, os espíritas falam assim, poxa, a gente vai nascer em berço espírita? Não sei não, hein? É bem capaz da gente nascer, como dizem os colegas, em berços, às vezes, judaicos, católicos, afrodescendentes, para que nós levemos a nossa ideia junto àquelas pessoas, não do espiritismo como propagação, mas como lógica espiritual dentro daquelas próprias religiões. Né? Porque os espíritos bons, eles estão em todos os lugares e querem que todos os locais evoluam, inclusive as instituições, sejam elas religiosas, sejam elas, logicamente, profissionais, científicas, né? Então, eles entram nesses locais, eles se encarnam, eles dão intuições, eles apadrinham isso para que isso possa prosperar, inclusive a família. Ok? Tanto é verdade que a nossa situação aí, às vezes, a gente nota no próprio planeta de prova e expiação, alguns locais muito mais evoluídos em certas características do que outros, né? Então, a gente percebe que, com a reencarnação, nós podemos nascer num país bastante tranquilo em relação a certas situações, enquanto que num outro é altamente complicado. Não é verdade? Mas tudo são provas que nós necessitamos. Tem uma razão de ser. Não é obra do acaso. É isso que nós precisamos colocar sempre na cabeça, as principais bases do espiritismo. A reencarnação, a responsabilidade pelos nossos atos, né, por causa do nosso livre-arbítrio, e que, antes de mais nada, Deus nos ama. Então, está fazendo o melhor por nós. Então, mas Ele espera que nós participemos, nós somos coparticipantes, nós não somos marionetes. É necessário que nós façamos a nossa parte, que nos esforcemos, que ultrapassemos os nossos limites. Como Jesus dizia, olha, se vocês fazem a mesma coisa que os gentios fazem, que coisa a mais vocês acham que vocês têm? Nada. Porque, na realidade, nós precisamos vencer limites. Se nós não vencermos os nossos limites, nós estacionamos. Se eu continuo teimoso e não largo 1 milímetro da minha teimosia, eu não evoluí nada na teimosia. Nada, absolutamente nada. Eu preciso superar meus limites para diminuir a minha teimosia. Não é real? E eu digo isso para toda e qualquer dificuldade que nós temos no campo sentimental ou intelectual,
né? Na cristalização de pensamentos, na cristalização de preconceitos, na cristalização de intolerâncias, porque nós ainda somos assim, né? Nós temos bastante intolerância, até que chega bem perto da gente. E às vezes até perto da gente a gente é intolerante. E é necessário mudar isso. É necessário entender a individualidade do espírito, as vidas passadas, o que ele traz de situações, e fazer o que pudermos para ajudá-lo. Sempre lembrando que a prova é dele, não é sua. Se ele traz uma dificuldade XYZ, é dele. E você traz a ABC é sua, não é dele. E, logicamente, muitas das vezes, não são os pais que às vezes educam os filhos, são os filhos que educam os pais. Também tem essa. Por quê? Porque os espíritos são individualidades. Nós não geramos o espírito, nós geramos a carne. A carne vem da carne. Né? Juntou lá o espermatozoide com o óvulo, etc., vai nascer um corpicho. E aquele corpo, ele é, relativamente, 50% da genética. Pai e a mãe, avós, etc. e tal. Mas 50% quem manda no corpo é o espírito. Aí algumas pessoas vão dizer para mim, pô, mas não acredito nisso não. Ah, que isso? Tanto é real que nós vemos, nós conhecemos, né, crianças que foram adotadas, né, e sem nenhum conhecimento da pessoa, e elas são quase que cópia xerox da mãe. Como? Como que isso aconteceu? Ah, foi o caso fortuito. Caso fortuito não, conheço vários casos. Como? Na realidade, o espírito modela 50% do seu perispírito com livre-arbítrio. Então, ele ajeita certas coisas. Não pode mexer nas outras 50 que são genéticas. Aquelas ali, ele modela. Traz, inclusive, algumas dificuldades de outras vidas, porque o espírito traz no seu corpo espiritual certas dificuldades, e aí ele também não pode mexer. Aquilo ali, ele mesmo escolheu e falou, não, deixa eu vir com isso aqui, porque isso aqui vai ser melhor. Temos notícia nos livros, né? Tem pessoas que chegaram assim, você vai nascer assim. Você fala, não, me bota mais feio, me bota mais assim, mais simples, que eu não quero passar pela tentação da prova da beleza física, eu ainda estou muito com dificuldade com isso, então eu prefiro ser mais assim obscuro, para que eu possa passar melhor por essa prova e vencer essa dificuldade. Olha só, então você faz um acordo, você conversa com os espíritos, e quando você não tem essa capacidade, os espíritos conversam com você, olha meu filho, você tem esse problema. Não adianta você querer ser isso, aquilo. Eu vou sofrer, quando eu nascer, eu vou sofrer isso e aquilo, para que eu possa vencer e ser melhor. Eles dizem, não, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar só isso para você e vamos ver como é que você se sai. Ou então, vamos botar isso aqui só. Ou não vamos botar nada. Aprende só nessa encarnação como é que é, para na próxima você ser mais fortalecido. Passar por essa dificuldade, por essa situação um pouco mais, que vai exigir um esforço maior de você na parte moral, na parte da resignação, na parte do entendimento, ok? Porque não falta ajuda da espiritualidade para nós. Isso é uma realidade. Tanto é verdade que nós vemos que as encarnações, principalmente às vezes na família, são muito difíceis. Nós comentamos já dos casamentos, vamos comentar dos filhos, sejam da forma que eles chegarem, enteados, adotados, etc. e tal. Eu, inclusive, conheci um casal aqui do Rio de Janeiro, e eles tinham 2 filhas. E eles eram padrinhos e madrinha de uma menina, um outro casal. Ocorreu um acidente de carro e os 2 faleceram, mas não tinham avós. Então, eles adotaram a menina, né? Então, você vê como a vida, não o destino, a vida, mostra certos caminhos onde você pensa que você sabe tudo, que você já dominou tudo e vem para você uma outra situação a partir dali. Porque, logicamente, tem um compromisso com aquela menina, não tem dúvida. Ou então uma missão em relação àquilo. Então, olha que coisa interessante, a vida deles se fluiu nesse sentido agora com 3 filhas. E foram bem, relativamente dentro da nossa capacidade de gerir a felicidade no planeta Terra, aproveitando os momentos felizes para recarregarmos emocionalmente a nossa psique, o nosso psiquismo, a nossa ideia, a nossa força, para quando os momentos difíceis chegarem, nós temos uma bagagem, uma reserva emocional equilibrada, para não tomarmos atitudes difíceis. Para quem não acredita, é fácil. Se você só vive nervoso, uma situação mais perigosa ainda apresenta-se na sua frente, o que você vai fazer? Você vai reagir nervosamente. Mas se você tem tido doses de calma durante algum tempo, você está mais calmo. Quando aquela situação chega, ela te abate, lógico, ela te atinge, mas você já está com uma reserva emocional que faz um contraponto.
faz uma medição, uma mediação na balança e deixa você tomar uma decisão mais lúcida, mais inteligente e mais moral a respeito daquela situação. Vejam só se não é isso com todos nós. Agora, às vezes, os espíritos que chegam nas famílias, como filhos, né? Como filhos, seja de que origem for, não são tão afins. Porque aí a gente vai aproveitar a situação dos casamentos, olha, sacrificial, provacional, né? Transcendente, afim, todos eles. Nós vamos aproveitar agora quando chegam os filhos. Porque aí tem filho problema, tem filho solução, tem filho amoroso e filho indiferente, tem de tudo. Então, às vezes, esses espíritos que chegam até nós, né, têm muita dificuldade. Eles podem chegar até nós e participarem da nossa família por ligações anteriores. Nossas com eles em relação até às dificuldades. Podemos ser pessoas que, digamos assim, não os educamos bem em outra vida, incentivamos eles ou incitamos a eles a fazer coisas erradas e agora temos que, ao contrário, reeducá-los por conta da nossa responsabilidade anterior. Nós podemos ter sido parceiros nas coisas erradas, né? Parceiros no crime, podemos ser. Mas podemos também ser pessoas boas, que gostam deles, querem ajudá-los, também podemos. Mas podemos também ser pessoas necessárias a ele. Não é, vou botar essa palavra entre aspas, tá? Não é uma questão de dificuldade entre eles e nós, porque algumas pessoas chamam de karma, né? Não é isso, não é kármico, né? Entre aspas, né? Porque a palavra hindu é referente a outra coisa, mas é causa e efeito. E aí, não é isso. Segundo, não é porque você o ama maravilhosamente, que você, naquela pessoa, um sacrifício para ajudá-la. Não. É porque você, às vezes, é um espírito que tem as características morais ideais para ajudar aquele espírito. Aí a espiritualidade chama você lá em cima, lá na espiritualidade que você estiver dormindo, e fala: meu filho, olha só, estou precisando da tua ajuda, você e da sua mulher, ou da sua mulher e do seu esposo, ou de vocês dois, ou de vocês duas. Preciso que vocês ajudem a educar essa pessoa. Eu noto que vocês dois ou duas, ou dois juntos, resolvem essa situação. Porque vocês têm características que vão justamente inibir e ajudá-lo na sua educação. Vocês aceitam? Então, às vezes, nosso filho não é nosso conhecido. Não é. Mas somos as pessoas indicadas para dar o certo tipo de educação que ele necessita. Para certos defeitos, às vezes, específicos. Isso Deus permite, está lá no capítulo 21, item 19 do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nas famílias ocorrem encarnações de espíritos antipáticos, estranhos, e tem duas situações, dois objetivos, né? Que é, logicamente, prova para uns, progresso para outros. E a prova, quando eu falo para uns, pode ser até para o pai e a mãe também, não tenho dúvida, né? E o progresso para nós e para eles também, para os pais e para os filhos, porque todos nós lutamos pelo aprendizado. Pelo aprendizado no sentido do que é bom, a gente faz. E o que é difícil, a gente não faz e tenta uma forma de resolver de que modo que isso não prolifere, que isso não continue acontecendo. Que é a parte da educação, que é a repetição de hábitos, não é verdade? Então, nós temos essa responsabilidade. O que acontece? Normalmente, quando a gente faz isso, o caráter desses espíritos abranda, os seus costumes se apuram, as antipatias vão se diminuindo, porque o esquecimento que a reencarnação traz é uma bênção. As pessoas falam: mas por que eu esqueci? Eu não lembro, é absurdo, eu tinha que lembrar. Não tinha não. Sabe por que não tinha? Porque tudo que é bom seria ótimo. Eu me lembrei que eu fiz isso, coisa boa. Eu me lembrei daquilo, sensacional. Aí quando alguém te lembrar que você é um coveiro, que roubava os cadáveres, tirava os dentes, roubava tudo, né? E depois dava os cadáveres para os cachorros comer, aí você vai ficar amuado, vai ficar nervoso, vai ficar chateado, eu não. Isso aí é falso médio, isso aí não, essa visão é besteira, não, é ruim, hein? Quer dizer, todo mundo foi rei, rainha, duque, né? Foi presidente, foi filósofo, foi
general, ninguém foi soldado raso, ninguém ficava lá na guilhotina com aquele capuz preto da França, ninguém, todo mundo lá era o cara da corte, então a gente tem muita dificuldade. E quando a gente nota certas coisas, pelo menos eu não sei se acontece com vocês, acontece comigo. Quando a gente vê o arrependimento que a gente tem de fazer certas coisas, mesmo durante essa encarnação, nessa mesma encarnação, uma das coisas que a gente mais quer é esquecer o fato. A gente não gosta de lembrar que a gente fez aquilo e a gente hoje em dia não faria de jeito nenhum. Fala, pô, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Quando você lembra, a primeira coisa que você fala, não vou pensar nisso, vou pensar em uma coisa boa. Você você quer esquecer. E esquecer faz parte da oportunidade de recomeçar. Tanto para a vítima como para o algoz. Como para você mesmo. Que às vezes fez uma coisa, pensou uma coisa errada e você não quer mais pensar aquilo. Não quer mais fazer aquilo. Então, o esquecimento é uma bênção, nesse sentido. E é uma oportunidade que Deus nos dá durante a encarnação de reatarmos laços, eliminarmos antipatias, diferenças e aprendermos novas coisas. Isso é muito importante, que nós sempre pensemos nesse sentido, porque vai facilitar a nossa vida, ok? E não tem como você achar que vai reencarnar só uma vez para crescer, tá? Não dá isso, não. Agora vamos falar o seguinte. Vamos buscar do Ana de Ângeles. Tem um livrinho chamado SOS Família, do Divaldo e da Joana de Ângeles. Tem outro chamado Constelação Familiar. Tem vários livros da Joana de Ângeles, de Espírito, falando sobre família. Então, nesses últimos minutos, a gente vai colocar a respeito justamente das dificuldades que nós temos. Porque, normalmente, a maior dificuldade é o nosso relacionamento com os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nosso companheiro, nossa companheira, né? É a dificuldade com os parentes do companheiro, isso aí da companheira, olha, isso dá pano para manga, dá pano para manga. Sem a gente ter uma ideia espírita da reencarnação, ou uma ideia da reencarnação, uma ideia do progresso de todos, de uma ideia que nós hoje estamos aqui, amanhã podemos voltar em outra situação, né, junto deles. Então, nós precisamos, como diz Jesus, reconciliar com o seu inimigo quando está a caminho dele. E quando ele diz inimigo, é desafeto, é adversário, é qualquer um que você não esteja bem afinado. Se ele faz, ele tem a lei de responsabilidade dele, né? Cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. Mas você já tem um certo conhecimento do espiritismo que você possa perdoar, você possa entender, olha, ele ainda está nesse nível, e isso vai gerar uma situação mais difícil. Para ele, não para você. Que isso não te contamine. Você não entre na sintonia, na vibração equivocada. Não é tão simples, claro. Não é fácil lidar com pessoas com dificuldade dentro do nosso lar, né? Pessoas que tomam posições, às vezes, muito diferentes das nossas. Quando a gente fez toda aquela introdução que a gente estava comentando, é para dizer o seguinte, olha, pode vir um estranho, pode vir um antipático, né, junto ao seu lar, pode vir algum espírito com uma responsabilidade junto a você. Você fez mal a ele, ou ele fez mal a você, ou ambos fizeram mal aos dois, né, no decorrer das encarnações. Então, o desafio é você minimizar essa situação. O desafio é você entender da reencarnação. É você orar por essa pessoa, de que ele se acalme, não entrar nas provocações, explicar as coisas para ele. Olha, isso é assim, mas eu não aceito. Tá bom. Quando você tem a paternidade, a maternidade, seja por que motivo for, você tem uma obrigação legal de fazer isso, né? Até a maioridade. Você tem uma obrigação legal, até dos homens. Então você vai fazer. Como dizia vovô, meu vovô pernambucano, quem come do meu pão apanha do meu currião, que era um cinto antigo de couro. Ou seja, quem está no meu lar tem que cumprir as regras do meu lar, no bom sentido. Não vai fazer o que quer. Ele tem livre-arbítrio. Aí quer mandar em você com 3 anos de idade, 4 anos de idade, quer bater na sua cara. Não vai fazer. Vamos ser práticos. Eu sou bastante sincero nesse sentido. Você está ali para educar aquele espírito para que ele não permaneça no campo da violência. Você vai dizer, não, bater não pode. Você pode muito bem segurar a mão dele quando ele for bater. Não, bater não. Você tem que educá-lo. É sua obrigação. Como espírito. E você diz assim, mas eu não pediu e ainda assinou o contrato, tem firma reconhecida lá, tudo lá em cima na espiritualidade. Então você faça a sua parte. Agora, quando tem uma certa idade, a partir de uma certa idade fica difícil, que a individualidade está toda colocada àquele ser
espiritual, individual e imortal, aí a responsabilidade passa a ser dele. Então, aí você já fez a sua parte. No próprio Livro dos Espíritos diz que a responsabilidade do pai vai até ao limite das suas forças. A partir daí, aquele espírito é totalmente responsável pelas suas tomadas de decisão, pelos seus atos e pelos seus pensamentos. Nós não gostamos, é claro, queremos todos nós que os nossos que estejam no nosso lar sejam pessoas boas, afins, todos nós. Mas para isso nós precisamos exemplificar. Se nós não fazemos isso, vai ficar difícil educar com a boca. Se eu digo para o meu filho, diz aí que eu não estou no telefone, porque não quer atender a pessoa, né? Se alguém devolve o troco a mais, eu conto o dinheiro, me deu a mais e levo o dinheiro e boto no bolso, eu não estou dizendo que alguém faça isso, pelo amor de Deus. Mas se acontece, você não está exemplificando para o seu filho. E aí fica muito difícil. Então, na realidade, como diria São Francisco de Assis, pregue o evangelho em todo lugar. Se preciso, use as palavras. Ou seja, o exemplo é que vai mostrar que você faz. Esse é o nosso esforço pessoal na reforma para que o nosso lar se melhore. Outra coisa, é necessário dar a conhecer Jesus. Se nós não conhecemos Jesus e a lei do amor, o perdão, a vida de outros locais, se nós fizermos equivocados, haverá causa e efeito. E pode ser uma coisa boa para a gente, pode não ser muito boa, dependendo do que você faz. Se você faz o bem, volta o bem. Se você faz o mal, você tem uma responsabilidade, uma consequência, uma necessidade de arrependimento e de reparação. Só se arrepende quem reconhece o erro, sabe que está errado. Nós temos essas situações no decorrer não só dos espíritos, mas no decorrer do normal das famílias. Né? Nós temos hoje uma dificuldade muito grande, porque hoje, em 2026, né, nós vemos que o livre-arbítrio foi liberado. Então as pessoas não têm mais nenhum pudor em fazer as coisas escondido. Não existe mais isso. Tanto no campo da política, no campo da profissão, no campo da educação. E o cara faz mesmo, ainda justifica. Então, quando a gente nota isso tudo, são situações delicadas e desafiadoras para nós. Nós vamos fazer o que nós podemos. Né? Então, nós vamos conviver com isso. Nós vamos ter que melhorar de alguma forma, fazendo a nossa parte. Não é concordando, rezando e fazendo o que nós pudermos a respeito disso. E nós vemos que ainda nessa transição, nós ainda somos pessoas com ingratidões, nós somos pessoas ainda, às vezes, solitárias, nós, às vezes, ainda temos muitos desrespeitos, nós temos intolerâncias, preconceitos. Isso tudo é para vencer, porque isso tudo nos leva a uma exasperação moral e aí nós ficamos desanimados, nos achamos abandonados. Temos o tédio, o ódio, as culpas e as mágoas e até as revoltas. Porque aí a gente fala assim, não, isso aqui é uma droga. Como é que pode? Então você tem que, na realidade, fazer esse entendimento e ter certeza de que você vai conseguir algo maior na frente. Graças a Deus, nós sabemos que nós estamos caminhando na regeneração e que a maioria dos espíritos está mudando. A gente hoje vê situações mostradas aí pela internet, que hoje em dia não tem mais segredos, né? Pelo Zap, pelas redes sociais. Então você vai fazendo essas análises. Hoje em dia não tem mais nada escondido. Aí você olha e fala, não, realmente, isso aqui não deve ser feito, isso aqui deve ser feito. Você começa a melhorar o seu padrão de certo e errado. Você começa não a verificar, isso aqui não deve ser feito, isso aqui deve ser feito. O que é que eu posso fazer para que isso aqui mude? Eu posso votar certo. Aí eu posso verificar isso. Não, eu posso ajudar as crianças, eu posso dar uma aula, eu posso dar uma aula de evangelho, eu posso botar o evangelho no lar. Eu posso ceder o espaço da minha voz, eu posso tocar um violão com músicas boas, né? Eu posso ensinar as pessoas que o ideal para todos nós, que nós vamos nos sentir em paz. E isso é uma realidade até física. Toda vez que nós tentamos viver melhor, de alguma forma, em família, porque nós temos dificuldades em famílias, não tenho dúvida. Hoje, aquele filho que está te perturbando, às vezes pode ter sido o pai do passado, você pode ter sido filho do passado, que foi ingrato. Tem várias situações. Eu não posso marcar a dedo por que é que você está passando por aquilo. Mas eu posso dizer que a doutrina espírita nos relata que normalmente nós temos compromissos. E normalmente são para vencer as nossas próprias imperfeições morais, entender os outros e ajudar os outros a crescer e nós também a crescermos. Porque todo mundo fala que quer ter paciência, mas só vai provar que tem paciência quando alguém
for tentar tirar a sua paciência. Não é verdade? E tem assim de irmãozinho aqui, que adora tirar a paciência dos outros. Gosta de perturbar? Gosta. Por quê? Porque ainda sente prazer em certas leviandades, em colocar certas situações onde a pessoa se passe por mal, passe uma situação chata. Ainda existe um certo prazer mórbido nessas situações. Ainda são questões de evolução que nós precisamos entender. Mas nós precisamos vencê-las. E não precisamos deixar que elas façam ninho também na nossa cabeça. Né? Também não é faz o que você quiser comigo. Também não é isso. Nós temos a lei de conservação. Então, para conviver em família, e olha, é difícil. Nós temos cunhados, nós temos sogra, nós temos sogro, né? Nós temos filhos, nós temos vizinhos. Local de trabalho, às vezes você trabalha 30 e poucos anos na mesma firma. Olha só, como é que você não tem uma família ali? A casa espírita, as igrejas, porque na casa espírita, o que Jesus falou? Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então nós estamos na casa espírita, adivinha se a gente é o doente ou se a gente é o são. Se nós precisamos tanto de Jesus, nós estamos em convalescença, nós estamos nos ajudando. Nós somos aquelas pessoas que ainda estamos um pouco doentes, mas estamos ajudando os outros doentes que estão no pavilhão. Estamos ajudando os outros que não estão no pavilhão, estão fora do hospital, na rua, na sociedade. Então, nós estamos trabalhando para começarmos a ser atendentes, começarmos a sermos auxiliares de enfermagem. É esse o nosso futuro. Quando eu digo isso no sentido moral, tá? No sentido do evangelho, de ensinar Jesus, falar de Jesus, falar do espiritismo, da verdade da lei de Deus, para que a gente consiga conviver melhor em família. Mas conviver em família tem que ter resignação. Não tem como. Você tem que ouvir. Às vezes você tem que fingir que não viu, às vezes tem que fingir que não ouviu, às vezes tem que calar uma certa palavra esperando que a outra pessoa se acalme, para quando ele calme, mais tranquilo, você possa dar a ele a informação, porque na hora do nervosismo não capta a informação. Então, tudo isso é um conjunto, mas que depende muito de você, da sua reforma, de como você vê a vida, de como você vê o futuro na espiritualidade, do que você acredita, no que você tem fé. É necessário a gente fazer essa luta comigo. Eu faço isso, tento fazer isso o tempo todo. É lendo livro, é fazendo palestra, é cantando uma música. Então, eu estou no esforço. E olha, a pessoa diz assim, não, mas onde é que você viu isso? Está lá no livro, está lá no livro. Espíritos, olha, o espírita é aquele que, aliás, se não me engano, no Evangelho, né? O espírita vai ser reconhecido pelo esforço que faz para vencer as suas baixas tendências. Ou seja, não é porque ele virou santo, é porque ele se esforça em vencer o que está errado nele. Porque aí ele ajuda a sociedade. Se cada vizinho varrer a sua calçada, nós teremos a rua limpa. Se a gente quer ter a paz no mundo, a gente precisa deixar de ser raivoso, de ser irritadiço, de achar que o outro não tem direito e só nós temos o direito, de ter vantagem em cima dos outros, só porque os outros são de outro país. Nós precisamos de parar com isso, porque nós sabemos que todos somos irmãos, podemos reencarnar em qualquer país. Todos nós temos responsabilidade perante os nossos atos, nossos pensamentos, nossas falas. Então, enquanto isso não for difundido por toda a humanidade, inclusive dentro do lar, principalmente pelo o culto evangélico no lar, a leitura do Evangelho de Jesus, não for colocada toda hora, lembrada, né? Como o próprio mestre disse, né? A terceira, eu falarei com meu pai, e ele mandará um paracleto, e ele vai lembrar tudo que eu falei e vai trazer coisas novas, vai lembrar tudo que eu falei. Então é necessário que nós façamos a mesma coisa dentro do nosso lar, em tamanho menor. Lembrar o que Jesus falou. Olha, Jesus falou que não pode ser assim, não. Jesus falou que tem que perdoar, Jesus falou que tem que reconciliar com o inimigo. Não é dar a cabeça a prêmio, mas é orar por ele, é não se vingar. Se puder até ajudá-lo em alguma situação, e eu ainda brinco mais ainda, você tem que estar sempre aberto à reconciliação. Vocês estão preparados? Algum de vocês está preparado para alguém que vocês têm alguma dificuldade porque fez alguma coisa equivocada, dessa pessoa chegar para você no meio da rua, de repente, olha, para um minutinho, eu quero te pedir desculpa, você está preparado para ouvir isso? Você está preparado para aceitar isso? Que a pessoa peça desculpa e que você, com todo respeito, vou falar até um trejeito brasileiro, né? Bote o galho dentro e faça assim, bom, tudo bem, eu me lembro,
eu tenho que te... Tá ok, eu te desculpo. Você está preparado para fazer isso? Para descer do orgulho e falar que desculpa a pessoa? Você está preparado para ouvir isso? Pedido de perdão de alguém? Porque todo mundo pensa o seguinte, eu que tenho que perdoar, mas fui eu ofendido. Mas se for o contrário, você está preparado para descer do pedestal do orgulho e aceitar a desculpa do cara? Sincera, ou da menina? Então nós devemos pensar nisso. Porque para sermos uma família universal é necessário que nesse bolinho ali da família a gente precisa exercitar. A gente pode não concordar, a gente pode não conivir, ou seja, participar do equívoco, mas nós podemos entender por que é que aquele equívoco está sendo feito. Aquela pessoa ainda está nesse nível. Não pode ver adora uma fofoca. O que vai fazer? Você não gosta, você não participa, você não prolifera a fofoca. Quando puder, diz, olha, colega, essas coisas assim eu não gosto muito de ficar falando, porque não adianta, cada um tem sua vida, né? Você dá um toque. Se perguntar pelo Espiritismo, você diz, o Espiritismo diz isso. Aí diz, porque tem que dizer. Perguntou, eu respondo. Eu tenho amigos protestantes, amigos de outras religiões. Eu tento falar sempre no nível social, no nível de moral. Mas quando o cara chega assim, mas o que a sua religião diz? Aí ele perguntou, aí ele vai ouvir. Aí eu digo, o Espiritismo diz isso, isso, isso. Ele gosta, não gosta, vai aceitar, não vai aceitar, é outra história. Como já aconteceu comigo. Entendeu? Pessoas, porque às vezes a gente acha que a gente é espírita e tem que dar tudo certo na nossa vida. As pessoas que vão chegar perto de nós, a nossa família, tem que ser um mar de rosas. E isso é uma coisa conquistada. E eu te digo mais, nós estamos enganados. Porque quando nós melhorarmos a esse ponto, os espíritos amigos vão pedir que a gente seja pai de um filho problema, vão pedir que a gente seja mãe de um filho problema, vão pedir que a gente seja um irmão de um filho problema, o esposo de uma mulher problema, ou esposa de uma mulher problema, ou esposo de um esposo problema. Porque eles vão utilizar as pessoas que têm melhores condições, ou as condições ideais para ajudar aquela pessoa e colocá-la perto. Quando a gente pensa que vai, vou me livrar do problema, não vai, porque você vai fazer por conta da sua capacidade agora. Você vai até pedir para fazer porque você acha que tem que fazer. É uma responsabilidade sua. Então, para viver em família, é muito necessário que nós olhemos para dentro de nós. Como nós estamos? Precisamos melhorar. Precisamos entender, compreender. Não podemos ajudar o mundo a ser intolerante. Temos que opor a ele uma vibração, como dizer, dar a outra face, não é deixar bater do outro lado, é dar o lado contrário. A violência calma, né? a ignorância, a verdade, né? Como diz a oração a São Francisco. Que a gente possa levar a diferença, seja em que lugar for, porque a família, na realidade, é a família universal. Vocês são meus irmãos, eu sou irmão de vocês. Hoje estou conversando daqui. Amanhã eu sou filho de vocês, sou irmão de vocês, pai de vocês, mulher de vocês, marido de vocês. Vai depender da necessidade, da utilidade para todos nós, porque vivemos em solidariedade, até o ponto em que sejamos realmente todos irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu tenho uma música para cantar junto com as nossas colegas, para elas nos ajudarem. Essa música é do Tom e da Vanessa. E eu gostaria que as minhas amigas, até a Geni, que está do outro lado, ela sabe a música também. E ela começa assim: caminheiro no caminho, em busca de direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis do pão, do estertor do vosso parto, o maná da evolução. Viver é crescer, crescer é sofrido, caridade o coração, alívio do coração. Semeador
em meia dor, vinde a mim. Se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentir a dor, bendito Consolador. Semeador, enmeador, vindes a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. A música Semeador, realmente. Conhecemos, muito Semeia bonito. a gente, Obrigado, né? muito Como você obrigado. semeou agora. Que bom. Eu que agradeço a você pela música, muito boa. A gente não esperava essa música da Georgette. Obrigado, Georgette. Música bonita. A gente vai abrir um espaço agora para que vocês possam fazer algumas perguntas para o Antônio. E já tem alguma aí, o pessoal que está online também, fica à vontade para fazer alguma pergunta, viu? Relativo ao tema. A Dani já tem um tema ali, já tem uma pergunta, Antônio. Poxa, Sim, vamos Antônio. ver. Sim, Antônio, você estava falando, né, que os espíritos, nós nos encontramos, né, as almas se encontram para um ajudar o outro, para a gente se ajudar nessa evolução, né, nessa jornada espiritual. E quando vem, assim, dentro da nossa família, a gente às vezes presencia ou vê algumas situações, e quando são dois espíritos ali que precisam de ajuda, os dois, é um casal que os dois precisam de ajuda, os dois são duas pessoas difíceis. Nesses casos, assim, como é que um ajuda o outro? Porque os dois estão em dificuldade. Como a gente estava comentando ali, né, esses casos são, os dois são provacionais, né? Que aí, muitas das vezes, só a forma de, digamos assim, que eles possam resolver as dificuldades entre si, sejam ficando perto um do outro. Agora, o que a gente faz é o que a gente pode, né? O espiritismo, ele não pede a você o que você não pode ser feito. Então, a gente orienta as pessoas, a gente diz, olha, vai lá no centro. Não, mas eu sou luterana. Vai, então, na sua igreja luterana, vai lá, conversa com o pastor, participa do culto, né? Não há problema nenhum. Mas eu sou judaico. Não tem problema, vá na sinagoga, converse com o rabino. A gente orienta a pessoa dentro daquilo em que ela esteja, porque nós não vamos violentar ninguém dizendo que o espiritismo vai dar a solução para a vida dela, porque a solução parte dela. O espiritismo, ele nos orienta porque as causas que poderão acontecer por causa daquilo. A partir dali, você tem que fazer um esforço para vencer aquela situação. Existem situações onde os dois, às vezes, eu não sei se é o caso, eu não sei se o problema é em relação a uma pessoa em relação a duas, ou se é uma com a outra. Se for uma com a outra, elas precisam verificar se hoje elas conseguem conviver de uma forma relativamente pacífica. Porque se chega a uma situação que, digamos assim, seja muito difícil, é preferível até que, nesse momento, haja uma separação momentânea, visto que os próprios espíritos nos dizem que a encarnação é um pingo no tempo de Deus. Então, se não vai conseguir vencer essa situação e vai criar uma situação muito difícil entre eles, é melhor que se separe a que haja alguma situação, digamos assim, muito difícil de ser reparada naquele momento. Agora, se é em relação a uma pessoa a outras duas, eu em relação a duas pessoas que são muito diferentes, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que entender até onde eu posso ir, porque eu também sou um espírito endividado. E se eu sou um espírito endividado, eu às vezes não suporto tão bem certas situações, concorda? Você às vezes, por exemplo, eu consigo me dar bem com a pessoa que às vezes é muito fofoqueira, vou colocar esse exemplo que é mais light, né? Mas eu não consigo conviver bem com uma pessoa que faça isso ou aquilo. Então, é uma coisa que você vai ter que vencer mais cedo ou mais tarde. Mas se você não consegue, entre você tomar uma atitude, um pensamento, uma fala indevida, é melhor aos poucos você fazer o que você pode. Pode. Não adianta você achar que vai vencer as situações, né? Quando você não tem capacidade para vencer.
Você tem que fazer o que você pode. O que que eu posso? Ah, isso aqui eu consigo, então eu posso. E aquilo ali, não, aquilo ali, quando eu fizer um teste, se eu sentir que eu estou derrapando, eu volto e tento novamente numa outra oportunidade. Eu não sei qual é o problema, não precisa me dizer, mas normalmente, às vezes, a gente tem que fazer uma análise também. O que é difícil em relação a nós? Será que são eles que são difíceis em relação a nós, ou nós também somos difíceis em relação a eles? Conheço pessoas que têm muita dificuldade com certas situações, e são mãe e filha. A mãe pensa do jeito, a filha pensa do outro, tudo bem, são espíritas, né? A filha ainda é uma menina, mas a mãe diz que não consegue engolir. Então, ela tem uma dificuldade muito grande naquele campo. Mas como é filha dela, ela tem que dar um jeito de vencer. Então, ela está buscando, ela está lendo, ela está procurando amparo psicológico, ela está fazendo todo o possível para ela compor a ideia de uma forma melhor, para ajudar aquela filha e, ao mesmo tempo, de entender até que ponto ela tem liberdade de pensar daquele jeito. Nós temos que fazer. Isso não é uma coisa simplória, ah, tá, perdoo você. Não. Você tem que raciocinar e colocar a emoção. Como é que Jesus faria? Como é que os espíritos melhores me orientam a fazer? Mas eu aguento? Ah, eu talvez não aguente. Então tem que ser de leve. Se eu não consigo toda hora, vai ter que ser uma vez por dia. Se não é uma vez por dia, é uma vez na semana. E assim vai. A gente tem que ver. E quando não dá, a gente separa. Separa antes que aconteça uma coisa pior. E nós temos isso no Livro dos Espíritos, quando fala a respeito do divórcio, né? Quando Moisés também falou a respeito do divórcio. Eu não sei se é o caso, né? Porque eu sempre generalizo. Pode ser um caso de irmãos, pode ser um caso de pai e filhos, pode ser um caso de companheiros, eu não sei. Mas também não precisa me dizer. Porque essa colocação ela é generalista, serve para todos. Eu tenho uma pergunta, ou talvez até um apoio sobre a pergunta e a conclusão que eu acabei fazendo aqui. Porque antes de fazer a pergunta, eu perguntei para mim mesmo e eu meio que me autorrespondi. Eu gostaria de ver se está certo esse meu raciocínio. O que você pode dizer sobre isso? Se eu vou, um exemplo só, se eu vou, eu sei que eu vou encontrar certa pessoa, eu vou ter um contato com aquela pessoa e aquela pessoa, de alguma forma, ela me desalinha o meu chakra, ela, digamos assim, que é certo pensar que isso tá mais relacionado a mim do que a própria pessoa. É certo Eu pensar que o adoro. problema tem mais relacionado a mim do que a pessoa. Olha, eu gostei muito da sua metáfora, da sua educação, da sua sutileza. Ela Da desequilibra o educação, teu né? chakras. Do eufemismo. Pô, cara, olha só, deixa eu te dar uma resposta até relativamente tranquila. Nós vamos no mercado, né? Então, aqui tem um mercado chamado Guanabara, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, quando tem a promoção Guanabara, Semana Guanabara, meu irmão, o que dá de carrinho no teu calcanhar é brincadeira de criança. Você tem que levar uma tornozeleira, senão você... Então, as pessoas, às vezes, tiram você do sério. Tá? Agora, vamos raciocinar o seguinte, duas coisas. Primeiro, as pessoas dizem que a gente, às vezes, é tirado do sério por conta de nós mesmos. É verdade. A gente tem uma parte que a gente não suporta bem. Por exemplo, eu já me conheço, porque homem conhece a ti mesmo é uma coisa sensacional. Porque você começa a mudar. Porque você fica olhando assim, irmão, Mário, você é teimoso? Sim. Você é irritadiço? Sim. Você é agressivo? Sim. Aí você fala, que isso? Palestrante espírita? Não, eu tenho momentos, não é toda hora, de todo dia. Mas eu estou controlando. Toda vez que aquilo cresce, eu diminuo. Toda vez que eu vou virar o Hulk, eu diminuo e volto para o banner, né? Volto para o cientista. Tenho tentado fazer isso. Então, o que acontece? Muitas das vezes as coisas nos irritam porque nós temos alguma situação em relação a elas. E muitas das coisas é porque nós não gostamos. Então, por exemplo, eu não chego atrasado. Eu trabalhava longe aqui de onde eu moro, bem longe mesmo, quase 2 horas para chegar, 1 hora e tal, e na volta era 2 horas, mas eu nunca chegava atrasado, porque eu tenho problema com o horário. Eu não gosto de chegar atrasado. Eu não gosto. Então, quando a pessoa chega atrasada comigo, olha só, desequilibra o meu chakra. Tá certo? Gostei dessa. Desequilibra o meu chakra, cara. Aí eu falo, pô, brincadeira. Mas acontece que tem outro lado da coisa. Eu me sinto desequilibrado. Aí eu pergunto assim, mas quando eu fico desequilibrado,
o que acontece? É a motivação da pessoa e o meu desequilíbrio. Porque aí a pessoa diz o seguinte: não, sabe o que aconteceu, Mário? O cara bateu no meu carro. Cara, que problema. Aí você entende, aí você relaxa. Realmente, tem razão. Pô. O cara bate no teu carro, como é que você chegar na hora, né? O ônibus bateu na serra, uma árvore caiu na serra, que aí impediu o trânsito. Então, tudo depende. Por isso que eu falo, às vezes a gente se irrita, é nosso. É nosso. Agora, a gente faz um esforço gigantesco para não se irritar. Por mais que aquilo, às vezes, ainda é uma coisa que a gente ainda vai ter que torcer o parafuso, entendeu? Ainda não conseguiu botar o parafuso na parede, o parafuso está para fora. Então, ele sofre a intempérie. Porque realmente essa coisa me irrita. Uma outra coisa que me irrita profundamente, vou dar um exemplo tranquilo a respeito disso, é o seguinte: é quando a pessoa diz para mim, Mário, é isso aqui, aí eu falo. Aí a pessoa, não, eu já sei. Eu falei, não, mas vem cá, você não está me perguntando? Não, mas eu já sei. E eu conheço a pessoa, né, que é pior, já sei por que ela está falando isso. Aí eu falo, cara, você não sabe, você está me perguntando para querer saber. Aí você, quando eu falo, você diz que já sabe, mas toda vez é isso, não é uma vez, entendeu? Toda vez é isso. Eu falo, caramba, para que está me perguntando se você já sabe, cara? Para que você está me perguntando? Aí é interessante essas colocações. E eu já conheço essa pessoa, né, de muito tempo, que é da família, etc. Então, algumas coisas eu tenho que coibir, eu tenho que entender que eu devo repetir a resposta. Olha, é isso. Como Jesus repetiu, contou para várias pessoas as parábolas e repetiu, e os oradores espíritas repetem, e eu também repito. Agora, realmente, a gente tem que pedir a Deus que a gente tenha mais momentos de equilíbrio para quando essa pessoa fazer isso, você não entrar na sintonia. E é isso que tem acontecido. Às vezes a pessoa manda uma e eu me mantenho ainda tranquilo. Então eu estou controlando as adversidades que possam vir de fora. Porque aí eu fico mais feliz, eu fico mais calmo, eu fico mais equilibrado. Com todo respeito, meu amigo, meu chakra fica mais no lugar. Porque é verdade, a gente ainda tem. Eu tenho. E esse é o parafuso que eu estou apertando, ainda não chegou na parede, né? Eu estou apertando ele é duro para apertar, e eu estou apertando para evitar essa rigidez, entendeu? Que eu sinto. Mas é porque muitas das vezes nós já não fazemos mais, e aí a gente não gosta quando fazem com a gente. Ah, eu roubava na outra vida, agora não roubo mais. É quando encontro o ladrão, eu fico chateado. Por quê? Porque eu não faço mais, então não quero mais. E aí você poxa, eu consegui vencer, o cara não vence, aí você não gosta, e aí você fica, mas não pode remoer. Acontece, recebe, que aquilo bata e dilui, igual a chuva. Bateu, escorreu, secou. Porque sentir todo mundo sente, é uma questão da nossa vida. Nós ainda sentimos raiva, sentimos medo, são reações ainda instintivas. Quando a gente sente isso, o importante é que ela não fique na gente. O importante é que você peça, meu Deus do céu, me proteja, espírito protetor, não deixe acontecer, que eu não fique nervoso, porque não precisa fazer uma prece longa, é só dizer, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não deixa que eu fique nervoso, que eu me acalme, que isso não entre dentro de mim, e tenta se controlar. Mas é normal, não é... não, é normal, mas é difícil. E isso aí não tem um nem dois, não, viu? Tem muitos. Se você não toma cuidado para não sintonizar, porque tem muitos, não é pouco, não. Obrigado. Eu tenho um aqui. Mário, eu estava ali com as crianças, mas eu estava escutando a palestra aí no fone. Já estou me justificando. Falando assim, Mário, tem uma pergunta assim, nessa relação da gente que viaja e muda de país, tá? Bem direto ao assunto, às vezes que eu sou um cara que eu me sinto assim, eu gosto de resolver coisas. E aí, vira e mexe, vem na minha cabeça uma pergunta assim, será que você não se afastou demais da tua família lá, que você nasceu no teu país? Será que você não devia estar um pouco mais lá para ajudar? Sabe, essa carga de tentar resolver? E eu me pergunto, pô, será que eu não tenho que estar mais lá? Será que eu fiz certo em vir para cá? A família que eu tenho aqui está feliz, a gente veio com um objetivo, mas e aquela de lá? Será que eu... Sabe, o que é que você... Dá uma luz Caramba, aí para a que gente coisa nesse tipo de de embate, ideia. dualidade aí. Olha só, nós temos várias situações em diversos locais. E às vezes nós nascemos num local e vamos para outros locais. Eu até comentei antes para as pessoas, né, que eu morei em Barbacena 3 anos, depois morei 3 anos em Salvador, né, sozinho, né, eu era jovem, depois já era adulto, e depois voltei para o Rio de Janeiro.
né? E eu morei uma certa época em Brasília, quando meu pai foi para Brasília, mas eu era muito pequeno, né? 1 ano até os 5 anos eu fiquei em Brasília, 6, depois nós viemos para o Rio, depois eu fui sozinho para Barbacena aos 16, aos 20 eu voltei para Salvador, aos 23 voltei para o Rio. Então a gente mora em vários diversos locais. Hoje em dia, até com a situação que tem de comunicações, com o progresso intelectual, científico do homem, a gente tem bastante oportunidade de estar perto, não estando perto. Antigamente você tinha que ligar no telefone, girar a manivela, eu quero falar com o Brasil, não sei o quê. Hoje em dia você liga o celular, me vê, fala comigo, e ao vivo e a cores, em tempo, né, real, você faz um Pix, você manda um negócio, está na mesma hora na tua conta, 1 hora depois, meia hora depois. Então hoje nós temos uma facilidade muito grande. Agora, o que nós fazemos, nós sempre às vezes temos algumas dúvidas em relação se a gente podia ter feito diferente. Isso é comum a todos nós. Eu penso isso não só em relação a onde eu morei e aonde eu estou, mas como eu deixei, o que eu deixei de fazer em certas épocas, isso tudo cabe a nós. A diferença é não justificar pela distância, entendeu? Ah, eu deixei de fazer, mas é porque eu estava aqui. Não, muitas das vezes a gente pode dar um apoio familiar, como eu tento dar um apoio familiar. A minha irmã mora na Paraíba, que é um estado lá na ponta, né, João Pessoa. Então ela telefona, a gente faz vídeo, eu já fui na casa dela, lógico, ela também já veio aqui, depois de adultos, né? Aí eu falo com ela, olha, não, não faz isso, ela liga. Aí eu converso com ela, porque eu não posso pegar um avião e sair correndo para resolver o problema. Mesmo porque eu só posso ajudá-la com a ideia, ou materialmente, se fosse o caso. Agora, há casos onde a nossa permanência física possa ser necessária, tipo assim, para ficar com uma situação de alguém que está muito velhinho, muito velhinha, está doente, etc. E você precisa, naquele momento, estar do lado. Então, já aconteceu comigo, eu passei 15 dias com meu irmão, que tinha sido operado de câncer, etc. e tal. E é uma situação mais difícil, porque foi um câncer no reto, né, no final do intestino, então, e ele tem problemas mentais, então é difícil você lidar com uma pessoa assim, que é operada dessa forma. Mas vamos lá, então só eu mesmo que era mais forte, né? Meu pai já estava bem velho, etc. Minhas irmãs eram mulheres, então tinha que ser eu mesmo. Então eu fui lá, depois de casado, e não teve jeito, a gente faz o que a gente pode, companheiro. Quando ele melhorou, voltei. Então, muitas das vezes, nós temos nossas situações em outros locais, em outros países, mas isso não impede que a gente nutra pelas pessoas o sentimento, que a gente dê sempre boas vibrações através das preces, através da conversa, né? E materialmente, se a gente puder. Porque nem sempre a gente pode, em termos materiais, socorrer a pessoa no que ela quer. Ah, eu quero comprar um carro, mas você não tem dinheiro para dar um carro para a pessoa. Entendeu? Então, às vezes, tem essas situações e tem as provas que cada um tem que levar. Se você levar uma outra ideia, é que nós todos participamos da família universal. Hoje nós temos um tempo com essa família, então temos responsabilidade com ela hoje aqui encarnados. Mas temos uma responsabilidade geral, entendeu? Então nós fazemos o que podemos. O ideal é que você pense, bom, se eu tivesse, não teria acontecido. Talvez tivesse acontecido do mesmo jeito. Isso não adianta querer mudar o passado. O importante é que você pode fazer a partir de agora e talvez atender melhor, se caso seja o caso, né? Você atender mais vezes, ligar mais vezes, conversar de outras formas. E sua vida está estabilizada em outra situação. Mas se mais tarde você achar que deva voltar para outro país, você volte para outro país, entre em conversa com a sua família, se a sua família quiser voltar. Isso tudo é sempre uma conversação, né? Uma participação onde tem várias assim, vidas individuais ligadas. Mas quando nós crescemos um pouco, nós começamos a fazer uma família um pouco mais diferente. Então, a minha vida com meus familiares, meu pai e minhas irmãs, que são solteiras, era uma. Hoje, a minha vida é com a minha mulher, a minha filha, a minha neta, então, mas eu posso ajudá-los, mas não posso morar com eles. Entendeu? Você aí já tem duas responsabilidades. Então, medir isso, às vezes, é um pouco difícil, mas a gente tenta fazer o que a gente pode. E aí, com isso, nós vamos ganhando a consciência de que nós estamos fazendo melhor. Tá? Mário, eu tenho uma pergunta. O livro do Raul Teixeira, Desafios de Família, Familiar, quando a gente lê ali, faz um enriquecimento e diz que a família é uma das belas obras que o Criador fez para a gente, realizou na vida, né? E eu acho assim que quando ele fala isso e que ele diz que um dia todos nós seremos uma grande família humana, né?
Então, é por isso que nós viemos na família, para nos trabalhar, né? Para nos ajustar, para que um dia esse amor que nós temos para a família, esse amor seja dado por todos os nossos irmãos. A gente saiba trabalhar com isso, né? A gente saiba dividir esse amor. Esse amor não fique só entre o marido e mulher e entre os filhos, que esse amor ele se estenda para todos, né? Para todos os que estão no planeta, porque nós seremos apenas uma família de um rebanho, que é o rebanho de Jesus, né? E a gente chega à conclusão que hoje em dia as famílias elas estão muito esfaceladas, principalmente quando as pessoas, como pai ou mãe, que são como é que eu posso dizer? Aqueles que faziam, né, a família ficar juntas, né? Quando eles se partem, as famílias se dividem, cada qual vai para um lado, né? Por que acontece isso? Se o Espiritismo explica a gente, mesmo os pais e as mães indo embora, que nós devemos continuar esse laço de família. E você acabou de dizer aí que esse laço de família, mesmo você estando longe da tua irmã, você conversa e tudo mais, esse laço de família já não é o mesmo que quando você tinha, quando você era uma família, como tinha pai, mãe, todos juntos. Eu estou dizendo o seguinte, que quando eu estava lá, era uma vida onde eu podia prestar mais assistência, né? E quando eu casei, tive uma filha, eu não pude prestar o mesmo tipo, nem a quantidade de assistência que eu dava quando eu estava morando com eles. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só, a colocação é a seguinte, todos nós somos espíritos imortais. Então, muitas das vezes, nós, no lar, nós deveríamos aprender a conviver melhor, fraternamente, né? E amar não é aquele amor de meu amor, minha querida, meu querido, o tempo todo. Não é isso, é ser amigo das pessoas, ser amigo da sua esposa, ser amigo do seu filho, ser amigo do seu genro. Você tem que se propor a fazer isso, se propor a ajudar. Mas nem sempre as pessoas vão aceitar isso, nem sempre as coisas vão decidir dessa forma. Então, muitas das vezes, os outros espíritos tomam decisões ou saem por outros caminhos diferenciados. Há pessoas que realmente, às vezes, brigam por uma coisa ou outra e aí deixam de se falar, se separam matrimonialmente, digamos assim, ou na parte de companheiro, companheira, companheiro, companheiro, né? Não sei. Se separam e levam consigo uma raiva, uma mágoa, né? Muita dificuldade por conta disso. Mas isso faz parte da gente entender por que é que nós estamos sentindo isso. Ah, mas foi porque o outro me traiu. Foi porque o outro não foi fraterno o suficiente. Aí vamos voltar ao espiritismo. Nós estamos morando num planeta de prova e expiação. Que tipo de pessoas vocês acham que a maioria de pessoas são aqui em volta de nós? Pessoas difíceis, pessoas com resgates, pessoas ainda com defeitos onde o mal prepondera sobre o bem. Essa aqui é a realidade. Mas nós temos que nós começamos a estudar para ter uma visão diferenciada disso. Não é diferenciada no sentido seguinte, o cara me traiu, isso não é nada demais. Não é isso. Ah, o cara roubou, mas isso não é nada demais. Não é isso. É só entender que isso acontece, porque as pessoas estão em prova e expiação. Isso aqui não é um planeta feliz. E as pessoas são melindrosas, as pessoas são orgulhosas. Você fala para a pessoa o seguinte, olha, eu não quero mais conviver com você porque eu falhei em relação ao nosso compromisso matrimonial e encontrei outra pessoa e eu acho que eu gosto dessa outra pessoa. Então eu vou me separar de você. Pronto, acabou. Eu sei que é ruim pra caramba, porque eu sei que às vezes há nos lares convivência, mas não há mais aquela situação. Ou seja, eles só não estão separados, mas separados mentalmente já estão. Então, o que acontece é que nós ainda somos difíceis. Nós ainda temos orgulhos, nós ainda temos egoísmos, nós ainda não conseguimos olhar para o outro e ver o seguinte, ele é um ser imortal, um espírito que tem o direito de fazer o que ele quer da vida dele, porque ele não nasceu acorrentado a mim. Nem o meu filho, nem a minha mulher, nem a minha mãe, nem meu pai. E eu não sou super-homem, eu não consigo salvá-lo ou protegê-lo de tudo e de todos. E eu também não sou nada interessante, eu não sou bonzinho, eu não sou maravilhoso,
Eu não sou, eu tenho dificuldades. E eu posso ter até uma aprovação da vida passada em relação a essa pessoa. Então, nós temos muita dificuldade. Por que acontece feminicídio? Porque o cara não aceita que a mulher não quer mais ele. É orgulho, não é porque ele gosta da mulher, não, é porque ele não aceita. Ele não vai aguentar se o cara falar, isso, a mulher te deixou, pronto. O cara aí vai lá e comete feminicídio, vai preso, vai para a cadeia. E ganha um problema de trauma e de prova, expiação para outra vida. Pô, meu irmão, vai voltar com a mulher depois de alguma forma, porque vai precisar reparar o erro. Ah, mas meu pai não era bom para mim. Os espíritos vão dizer, o livro dos espíritos, a minha mãe não era boa. Olha, mas foram seu pai e sua mãe. Às vezes não foram eles que vieram te educar, foi você que veio ajudar eles. E você, quando faz isso, você não passa por cima, e você tem que andar adiante, porque passar mal, nós vamos passar mal com todos. Nós vamos ter chefe autoritário, nós vamos ter chefe que vai nos demitir, nós vamos sofrer injúria, nós vamos ser perseguidos, vão chamar a gente de macumbeiro, como chamavam antigamente, hoje não chamam mais, né? Agora a gente é espiritualista também, é misturado, tudo, espiritualista e espírita. Mas hoje nos perseguem com outras situações. Se você é espírita e você trabalha, em todo respeito, às vezes numa universidade que ela é de uma seita religiosa diferente, com nenhum amigo meu, quando eles descobriram que aquele cara era espírita, eles demitiram ele, que ele era um professor, inclusive era o cara da cadeira, mas quando descobriram que ele era espírita, demitiram ele. Entendeu? Então nós hoje sofremos outro tipo de situação. É injustiça? É injustiça em termos, porque a gente não sabe o que a gente fez no passado para passar por aquilo. Mas qual é a nossa obrigação? É vencer. A nossa obrigação é ser feliz e passar por cima das dificuldades. Ah, mas você já foi assaltado 8 vezes. Eu falei, sim, eu já sei que eu fui bandoleiro do além. Né? Eu já fui ladrão em alguma encarnação, porque para ser assaltado 8 vezes no Rio de Janeiro, meu irmão, tem que ter feito alguma besteira. Então, mas aí, pela misericórdia divina e pelo que eu tenho tentado ser melhor, ele me rouba, mas não me bate. Ele me rouba, mas não me dá um tiro. Ele me rouba, mas não me esfaqueia. Então, eu ainda estou com a misericórdia divina. Então, muitas das vezes, a gente vê o problema que a gente sofre como uma situação muito ruim, mas às vezes podia até ser pior e poderia estar na nossa, digamos assim, na nossa passagem aqui na Terra, até programada por nós mesmos, junto com a espiritualidade, de ser muito mais difícil, mas como a gente está estudando, como a gente está rezando, como a gente está tentando vencer, a gente está, meu Deus, eu não quero pensar nisso, eu quero fazer o melhor possível. Eu sei que essa pessoa aqui não foi a melhor para mim, mas o que eu puder fazer, assim, se eu puder orar por ela, pelo menos, não ficar pensando mal dela, que ela possa seguir em paz, possa crescer, porque às vezes as pessoas mudam e pedem perdão. É o que eu estava dizendo, a gente está preparado para receber a pessoa e ela pedir perdão daquilo que ela não fez de bom para a gente? É mais ou menos isso. Então, esse esforço é necessário. Nós temos vários exemplos na literatura espírita sobre isso. Obrigada. É difícil, não é fácil não. Mas é para fazer, não tem jeito. Jesus mandou a gente fazer um montão de coisa, a gente não faz nada. 2026 anos, a gente tem a dificuldade danada de amar os inimigos, tem a dificuldade danada de perdoar, não tem? E a gente sabe que é o certo, a gente sabe que é melhor para nós, mas a gente ainda está na batalha, a gente está na luta. Por isso que é prova de expiação. Mas nós vamos vencer e vamos para a regeneração. Vamos ficar na fila certinha da regeneração, e ninguém vai dizer, passinha à frente, faz favor, e a gente vai entrar na regeneração, se Deus quiser. Bom, bom, Mário. A gente tem mais alguma pergunta aí online? Dá tempo para mais uma, mas a gente já falou pra caramba. Já foi legal pra caramba. Tu já viu que eu não sou inibido, né? Bom demais, a gente está fazendo as perguntas aqui na veia do assunto, né? Vários exemplos, a gente gosta muito assim. E eu não quero falar da minha família, hein? Bom demais. Eu acho que a gente pode ir encaminhando para finalizar a palestra, né? A gente agradece muito, Mário, aqui, o seu tempo. A gente também convida para participar dos nossos estudos todo sábado. A gente está aqui no grupo, é online, presencial. Se der um pulo aí na Suécia, a gente está aqui. Se não, online, a gente aceita de prontidão aí o pessoal online que está conectado, por favor. Pode sentir à vontade para pedir o link, a gente passa e a gente estuda todo sábado, tá? Online, 3 horas daqui, horário da Suécia, umas 10 da manhã no horário do Brasil. Isso.
E você Isaías, está convidado, né? Porque você sabe que eu morando aqui, você pode vir a hora que você quiser. Só pegar o avião aqui. Ah, só. Olha só, rapidinho. eu vou pedir, eu até pedi a Deus que ele me deixasse dar um passeio aí em espírito, quando eu estivesse dormindo na Suécia. Quando eu dava uma olhadinha, né, eu vi aqui pelo Google, mas eu queria dar uma volitação aí, dar uma passeada, mas eu não me lembrei se eu fui, não. Mas eu espero um dia conhecer assim, carne e osso, né? Um lugar muito bonito, espero que me possa ser dado por Deus essa particularidade. Caso não, eu continuo vendo de longe, mas vendo com carinho aí a todos vocês, tá? Bom demais. Isaías, você está no mudo, eu acho que você tá falando alguma coisa aí, não? Não, tô não, Pedro. Ah, então tá ok. Só lembrar duas coisas, né? Que em espírito eu já fui na Suécia 2 vezes, viu, Antônio? Pô, cara, e tu não me chamou, rapaz? É bem bonito. E como você já foi assaltado 8 vezes no Rio, se algum dia eu for no Rio, você vai andando na frente com segurança. Boa, Com segurança você vai na frente. boa. Aquele, Como Eu diria o Jô moro Soares, muito amigo. no Rio de Janeiro e nunca fui assaltada. Graças a aí, Deus. Não queira não, não queira não, porque a sensação... no começo era mais difícil, depois foi ficando mais calmo, sabia? Nós temos 2 minutos, ô Isaías, para eu contar a Tem, sim, historinha. tem. Eu Tem. estava com um amigo meu e ele falou assim, Mário, vamos lá pegar o carro comigo? Aí eu ia pegar outro carro, outra carona. Eu falei, tá, vamos lá, olha só. Aí eu fui com ele. Aí subimos. Aí passou um carro pela estrada e voltou. Quando ele voltou, eu falei, ó, você vai ser assaltado. Já não fui eu que falei, né? Já os espíritos me dizendo, você vai ser assaltado. Aí, mas não deu outra, o cara jogou o carro, abriu as portas, parecia filme. Botou assim a mão com o revólver por cima da porta aberta, parecia filme policial americano. Fica quieto aí, não sei o que. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tava na mochila. Aí o cara pegou minha mochila, a mochila tava pesada. Aí ele pegou a mochila, ficou feliz da vida, quase que ele não viu a aliança nem o relógio. Depois ele voltou para pegar a aliança e o relógio, que o cara abandonou. Não levou meu celular, não levou meus documentos. Aliás, levou minha carteira, né? Não tínhamos dinheiro. E levou. Eu acho que ele ficou feliz pensando que era um laptop, porque estava pesado, né? Mas não era não. Você sabe o que tinha dentro da mochila? O Evangelho segundo o Espiritismo, o lanche do grupo espírita que eu frequentava, furadeira, martelo, parafuso, esse negócio que eu sou meio MacGyver. E aí eu falei assim, brincando, eu falei, olha só, ele levou uma mochila para trabalhar, levou as ferramentas, levou a comida para não ter fome, ainda levou o evangelho para se evangelizar. Ele agora só não toma juízo se ele não quiser. Não assalto só. Mas que coisa linda. Mas olha só, o mais importante, não atirou em ninguém, nem em mim, nem no colega. Mochila preciosa ele levou. Mas você vê que interessante, né? Eu brinco muito com essa situação, porque esse foi o último. Eu estava calmo, eu falei, meu Deus do céu, acalma essa alma, porque possa sair tudo em paz. Porque eu não queria nem que ele morresse. Depois fiquei rezando para ele, meu filho, antes que aconteça uma coisa ruim com você na rua, para com isso não vai levar você a nada, vai te gerar problema. Porque é o seguinte, por que adianta eu ter raiva? O que isso vai me somar? Nada, eu não vou resolver nada. Absolutamente nada. Só a mágoa, o rancor e o desequilíbrio do chakra. Tá? Eu não vou perder essa piada. Mas olha que tem muitos chakras, tem que saber qual deles. Quando desequilibra um, minha filha, sobra para tudo. Acho que a Leda levantou a mão. Leda, você quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, rapidinha. Se eu souber, se eu puder. É verdade. É uma coisa assim que não para de passar pela minha cabeça. Pelo Espiritismo, é verdade que se você foi uma pessoa que negligenciou bastante vidas, a sua família, nessa vida você é bastante negligenciado pela sua família, como uma forma de você sentir o que é que você fez? E aí Pode ser. a pessoa tem que, tipo, em vez de lutar para conquistar essas pessoas, a pessoa tem que só respeitar esse fato e amá-los à distância? Olha só, você tem que fazer o que você tem que fazer. Você já sabe que o Espiritismo diz que você tem que amar os amigos e os inimigos, né? Amar os amigos é da prova de amizade. Amar os inimigos é pedir perdão para você mesma. Então, a gente já sabe disso. E segundo, a gente sabe da lei de causa e efeito.
muitas das vezes, o nosso querido Emmanuel vai dizer o seguinte, que muitas das vezes, alguns períodos da nossa vida encarnada, alguns períodos, não quer dizer que seja todo, porque eu não posso prever o futuro ainda, mas muitas das vezes é uma questão de reajuste emocional, né? Às vezes nossas situações assim um pouco mais nós conosco mesmo, né? São mais situações emocionais, mas o importante é que você faça o seguinte, o que é que eu preciso ser para eu ser melhor? Porque muitas das vezes, e eu posso dizer a você com tranquilidade, nós temos encontros com os espíritos amigos na nosso sono. Se nós hoje, na Terra, encarnados, temos dificuldades em relacionamentos, muitas das vezes nós, quando dormimos e não nos lembramos, encontramos pessoas que são ou espíritos familiares, ou os espíritos afins, né, como diz lá no nosso simpáticos, né, diz lá no livro dos espíritos, que nos protege, nosso espírito protetor. Todos os espíritos bons, os espíritos superiores nos amam. Todas essas pessoas nos amam. E tanto é que os espíritos superiores dizem o seguinte, que eles vêm na Terra ajudar a gente em missão, porque eles sabem que vão dormir 6 horas, 7 horas, 4 horas, 5 horas, e vão entrar em contato na espiritualidade com os espíritos que pensam igual a eles. Porque senão ia ser um sacrifício eles ficarem nessa ambiência que nós temos aqui, ainda de prova e expiação, sem contato ainda com aqueles que pensam igual a eles. Então, durante o sono, muitas das vezes, nós encontramos com bons espíritos, os espíritos superiores, com os espíritos familiares de outras vidas, com aqueles que nos amam, nosso espírito protetor, e eles nos dão o suporte emocional para que nessa vida nós tenhamos, às vezes, um pouco de solidão, para que essa solidão nos ajude a ser pessoas mais meditativas, mais melhores mesmo. Mas olha só, quando a gente está fazendo bem, a gente não é sozinho, porque vai ter sempre alguém que vai te dar um obrigado, vai te dar um abraço, vai dizer que gosta de você. Quem trabalha no bem não se sente solitário porque vai ser solidário. Pode sentir outras solidões, talvez uma afetividade assim mais sexual, uma afetividade mais companhia, mas vai ter aqueles momentos felizes junto àquelas pessoas a quem ela faz o bem. Fazer o bem é companhia espiritual, é um refrigério para a nossa alma, mesmo que não seja total, mas é uma parcial, e essa parcial já consegue nos sustentar. Muito obrigada. Leda levantou a mão. Eu não sei se a Leda, eu vi o nome, eu acho que é minha sogra, hein? Levantou a mão. Ih, Já rapaz, falou, Pedro. Só que eu acho que ela está com dificuldade para tirar o mudo. É isso, Leda? Você quer falar? Ou é outra Leda? Vai saber. seu microfone está fechado, não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora Abriu, sim. pode falar, Leda. Agradecer por ter participado, gostei muito. Eu Ah, faço que A parte minha do sogra. espiritismo desde criança, né? Sou da Bahia, sou de Oxe, Irará, quando era em Irará. Hoje af, moro em Barreiras. massa. Sim. Aqui tem o Centro Espírita Joana de Anjos, tem muitos, né? Dona Francisquinha, tem vários centros. Ah, que bom, legal. E a palestra foi muito boa, gostei muito, vou continuar. Foi o Isaías Lobo que me adicionou. E quando vier a Barreiras fazer uma palestra, já tem meu Oxe, telefone. E, Pepe, não se ô, preocupe, sua família toda, falo por sua família e pela minha. Nós te amamos e ah, que sabemos bom, quanto vocês nos amamos também. E que você isso aí. fique em paz aí com meus netinhos e minha filha, até o dia que tenha que ficar. A gente está sempre se falando, sempre juntos, Que bom. independente de estar longe ou não, o coração está sempre colado no outro, viu? Obrigado, Te Leda. amo demais, meu Obrigado. genro. Te amo Você, também. meu netinho e minha filha. E estamos juntos é Obrigado. sempre. E aí, E a Mário, religião eu fiz aproxima a muito. pergunta, eu nem vi que tinha gente da família, ó. Eu ia Ó, ficar com Ó, e foi vergonha. você que Mas acabei adicionou, que. não foi Isaías. Mas Engraçado já que foi. eu liguei para Paula. Paula, uma pessoa aí me adicionou no Centro Espírita. Ô, me adicionou, eu não sei quem é, não falei Centro Espírita. Aí a Helena fez, vovó, bloqueia. Não conhece? Bloqueia. Minha neta até é incrível. Aliás, meus netos, né? Meus netos. Sou muito feliz, sou uma avó feliz, uma mãe que bom. feliz, uma sogra feliz. Ave Maria. Não tenho o que Olha só, reclamar.
Quando a gente é feliz na encarnação, a gente está guardando reserva emocional, né? Está fazendo, fortificando, porque nós já tivemos várias encarnações felizes também, nós tivemos momentos bons. Cultivemos esses bons momentos, né? Que a gente possa viver intensamente todo e qualquer bom momento. Eu, quando tomo um sundae de morango, eu fico muito feliz. Eu adoro sundae de morango e chocolate. Então, quando eu como um sundae de morango, eu fico feliz toda a vida. Então, aquilo ali me dá uma reserva emocional muito grande, porque eu vivo aqueles poucos minutos que são até uma comida, né, uma coisa material, mas eu vivo com grande intensidade, entendeu? Então, eu tento fazer com que as minhas emoções boas, elas evoluam dentro de mim, cresçam, para que nos momentos difíceis eu tenha essa reserva emocional. Então, que essas situações possam ser vividas intensamente por todos nós, quando elas forem boas, para que a gente fique melhor, fique mais tranquilo, tendo a certeza que Deus está sempre conosco, essa vida é passageira, nos encontraremos na espiritualidade, essa distância é muito curta, e nós, o importante é o nosso sentimento. Nós temos bons sentimentos pelas pessoas. Exatamente, eu concordo plenamente. Os momentos felizes a gente tem que guardar em nosso coração, para quando passar por um momento difícil, puxar aquela lembrança boa e esquecer que existe, né? Isso aí, Saber superar o momento ultrapassar o de... obstáculo. Porque todos nós temos obstáculos. Exatamente. Não pensem vocês que eu não tenho obstáculo, porque tem. Você vai estudando, aí que aparecem os obstáculos para você vencer. Não tem como. Tem que pagar as dívidas Não do tem passado, como. rapaz. Se não for Né? Tem assim, que nós pagar aquilo. não estamos vivos, né? Que a gente não veio aqui Epa, na vida só para ser feliz. a gente A não veio nossa aqui a passagem passeio, né? aqui, a A gente não passagem veio aqui aqui a passeio. aí A não gente veio aqui veio a aqui passeio, para exatamente. melhorar. Tá? Deus Verdade. abençoe. Fica com Mário, Deus, irmão. obrigado, Sim, seja. viu? Mário, você agradecer a gente com a prece final para a gente finalizando por Claro, aqui, certo? claro, tranquilamente. Abençoe, Senhor nosso Deus, a todas as famílias, Senhor. Te peço por aquelas que ainda têm muita dificuldade de relacionamento, te peço por aquelas que ainda provocam tantas situações, por aquelas que ainda não se entendem, por aquelas que ainda pensam na solidão, aquelas que pensam na raiva, pensam nas separações de castas, pensam na separação econômica, pensam na separação de sexo, na separação de cor de pele, por todos esses preconceitos, essas intolerâncias, Senhor, que nós possamos vencê-los. Como é que nós vamos acabar com as guerras se nós não ficarmos mais pacíficos? Se nós não entendermos as diferenças? Se nós não buscarmos as coisas boas que cada um tem, de alguma forma? Porque todos nós temos coisas boas. Nós já estamos em 2026, já somos espíritos com várias reencarnações, já temos algumas melhoras, mas muitas das vezes o nosso ponto negativo é aquele que mais se ressalta aos olhos dos outros por acostumarmos a ver o mal. Então, que nós possamos buscar o bom nas pessoas, o bem nas pessoas, para dizer: olha, ela tem esse defeito, mas ela tem essa qualidade. E com isso nós tenhamos mais respeito pelas pessoas, tenhamos mais tranquilidade, procuremos ver em nós, sim, a vontade de combater os nossos defeitos, as nossas tristezas, os nossos momentos ruins, melhorando o nosso astral, pedindo apoio à espiritualidade, mas nunca esquecendo: trabalhar no bem é a melhor forma de receber, ocupar a cabeça, receber boas emoções dos outros, e com isso nós nos sentiremos satisfeitos. Talvez não plenamente satisfeitos, porque muitas das vezes nós ainda buscamos muitas coisas do terra a terra do nosso corpo, né? Nós temos ainda dificuldades em relação à materialidade, mas que nós nos esforcemos e que nós aproveitemos quando conversamos com pessoas que fazem sintonia conosco. São trocas, são retroalimentações, vibrações compensadas, como diz o nosso querido André Luiz. A nossa sintonia, nós nos realimentamos e com isso somos mais felizes e guardamos uma recarga emocional de passividade, de pacificidade, de tranquilidade. E quando recebemos aquela carga negativa por qualquer motivo, nós tenhamos aquela carga e falamos: não, vamos anular esse fogo com essa água da paz que eu recebi agora há pouco. E essa água da paz possa proliferar em mim, possa crescer, para que quando eu me encontre em situações, eu tenha maior tranquilidade em lidar com elas. Sempre lembrando da doutrina espírita, do exemplo de Jesus, para que nós sejamos irmãos uns dos outros e tenhamos as portas abertas para todos os relacionamentos. Senhor, abençoa a nossa voz, abençoa nossos olhos, nossa cabeça, nosso intelecto. Mas, antes de mais nada, derreta o nosso coração.
Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Mário. Obrigado, Nada. pessoal Tamo online. junto. Obrigado a todos que conectaram, tá? E até a próxima, hein? Não esqueçam, sábado tá estamos bom. por aqui. Assim Excelente seja. trabalho. Grande Oswaldo, abraço a muito vocês obrigado. todos aí, tá? Um grande abraço aqui do Rio de Obrigado, Janeiro. Marco. Um abraço carioca aí Valeu, para todos. viu? Obrigado, Isaías. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Isaías. Obrigado. Maravilhoso. Pessoal aí do Obrigada, Boa Antônio. Nova, tá? Beijo. André, um grande abraço aí, um beijo no seu coração. Olha, Antônio, você mora na cidade mais linda do mundo. Ah, é bonita, Nós. real. Nós Tirando moramos. tirando algumas coisas, por isso que eu falo, tem os lugares bonitos, tem os lugares não bonitos, mas eu prefiro olhar para os lugares bonitos e ver a beleza do Rio, tá Eu certo? vejo a beleza do Rio. Um beijo, tchau. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Valeu. A todos aí. Obrigada a todos. Grande abraço ao pessoal da Muito Suécia aí obrigada. também. Tchau, tchau, Muito carinho. Geni. Obrigada, Tchau. valeu. Bom fim de semana para vocês. Você A também, todos. Geni. Tchau, tchau. Beijo para todos, viu? Tchau. Onde tiver gente, aí fica um pouquinho mais, depois repara. Mas vai ser mais rápido se eu mesmo parar. Ainda tem gente, né, rapaz? Isso, é. Enquanto acho que quem não desconecta, ele fica meio que gravando ainda. Stop.